Prontinho. Então, agora que eu finalizei a configuração principal, então você percebe que ele já vem dando o nome que a gente colocou lá, né? A descrição que foi colocada naquela área básica, a quantidade de tentativas que o aluno ele tem para responder, então aqui a gente colocou somente uma, a data em que esse questionário está sendo aberto, que será fechado, e a duração que ele terá para responder as perguntas que serão inseridas aqui no questionário. Então, você percebe que ainda não foi inserida nenhuma pergunta, então nós precisamos fazer isso para que o questionário ele possa ser funcional. Então, como é que nós colocamos as respostas no questionário? Então, venho aqui no botãozinho editar questionário, tá bom? Então, ele vai me dar agora a janela de construção do questionário, tá certo? Então, como é que funciona? Como é que eu coloco aqui? Então, tem alguns aspectos básicos que estão disponíveis aqui para a gente nessa janela. Por exemplo, a nota máxima que o aluno ele pode receber nesse questionário. Então, qual é a nota final que esse questionário ele vai ser apresentada para o aluno? Então, qual é a nota que ele pode alcançar? Então, geralmente a gente coloca 10, né? Fica a critério do professor colocar uma nota final aqui, né? Dependendo da quantidade de valor de pontos que ele espera dar a esse aluno que finalizar a atividade. Então, aqui fica a critério do professor colocar, né, uma nota máxima para essa atividade. Tá bom? Então, aqui eu posso escolher também misturar as questões, né? Então, as questões também podem ser misturadas nessa área, além daquela área de configuração que a gente viu antes. Então, nós podemos também misturar as questões aqui nessa opção. Então, cada questionário por aluno vai ser customizado. O sistema automaticamente vai misturar as questões. Então, você não vai ter um questionário igual ao outro, por exemplo, né? Se o professor quiser dificultar um pouquinho mais a vida daquela galerinha que quer facilitar as respostas, né? Ajudando um ou outro online. Então, o professor ele tem essa opção de misturar as questões e aí, de fato, o questionário ser customizado para cada aluno que clicar em iniciar as respostas, tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar aqui as perguntas. Como é que a gente faz isso? Ó, clicou aqui nesse botãozinho adicional, ele vai dar as 3 opções disponíveis para que a gente construa a alternativa aqui no questionário. Então eu posso criar uma nova questão, eu posso usar do banco de questões, e essa aqui é uma função interessante, porque se eu tenho outras disciplinas e se eu tenho outros questionários disponíveis, até mesmo na mesma disciplina que a gente está trabalhando, o que é que o sistema faz? Ele cria um banco de respostas, ou seja, um banco de questões, que a gente pode reutilizar em questionários novos. Então, quer dizer, se eu criei, por exemplo, aqui, ó, em outros questionários que eu tenho disponíveis em outras disciplinas para mim, então, eu tenho aqui algumas questões que eu já tinha criado anteriormente. Então, eu não preciso criá-las novamente se eu quiser reutilizá-las. Então, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e adicionar a esse questionário. Então, a questão ela já vai aparecer aqui para mim, ó. Pronto, tá vendo? Então, ela já vai estar disponível nesse meu questionário. Então, se eu tiver um banco de questões com outros questionários prontos, né, que eu já fiz, ou quiser reutilizar essas questões sem precisar lançá-las novamente no sistema, então a gente pode escolher essa função aqui do banco de questões para lançar essas atividades que a gente já criou anteriormente, tá bom? Então, essa é uma das funções para nós lançarmos essas alternativas do questionário. Tá certo? Vocês percebem que aqui no lado também, além de dar um valor máximo, nós podemos especificar um valor para cada alternativa respondida. Então, eu geralmente recomendo que se utilize o 1, porque o que acontece? Independente da quantidade de nota máxima que nós colocarmos aqui, o sistema automaticamente ele vai fazer esse cálculo. Então, digamos que nós temos 5 alternativas aqui, todas valendo 1, mas a prova vale, o questionário vale 5,5, digamos assim. Se o aluno finalizar as respostas acertando todas elas, o sistema automaticamente vai setar que ele tirou 5,5 lá. Então ele não vai dizer que, por exemplo, o aluno tirou 5. Né? Ele vai fazer automaticamente a correlação da nota com as alternativas e ele mesmo vai colocar a nota específica. Então não precisa modificar esse valor aqui das alternativas específicas, né? A gente pode mudar especificando aqui no valor máximo. Porém, aqui a gente não precisa mexer, né? Porque, como eu expliquei, o sistema automaticamente ele vai fazer com que a soma das alternativas aqui, dos erros e dos acertos, e aí ele vai dar a porcentagem de nota específica que estiver dentro do valor total. Ou seja, por exemplo, digamos que essa nota máxima é 10. Então, eu colocar aqui essa resposta somente, ele vai dar como 10, não como 1.
Então não vai dar o valor 1, ele vai dar o valor 10. Se eu colocar mais uma resposta aqui, ele vai manter esse valor 1 para um e para outra. Então, mesmo que o aluno acerte as duas, ele não vai colocar o valor 2 como nota total, ele vai colocar 10. Então o sistema automaticamente ele vai fazer a correlação dos acertos para com a nota máxima. Então, a gente não precisa se preocupar em configurar esse valor de nota específico para cada alternativa, tá certo? Então, vamos lá, vamos adicionar uma nova questão aqui. Então, ao clicar aqui nesse botão, ele me dá as opções de questões que estão disponíveis no campus virtual. Então, eu tenho aqui a múltipla escolha, né, que é a mais comum, e vocês percebem também que aqui do lado ele dá uma explicação do que é cada uma dessas funções de questões, tá bom? Verdadeiro ou falso, ó, como é que funciona, verdadeiro ou falso, uma resposta curta, numérico, calculado, ensaio, e esse ensaio é bastante interessante porque, por exemplo, às vezes o professor ele deseja que o aluno ele responda manualmente, ele responda escrevendo um texto, ou seja, aquela conhecida resposta aberta, né? Questão aberta. Então, você pode usar ensaio como uma ferramenta, né, nesse sentido, de buscar a resposta do aluno, a resposta textual do aluno, né? Que ele venha escrever um texto e você ter essa resposta da parte dele. Então, a gente tem aqui a associação e outros modelos, tá bom? Que vocês podem estar se sentindo à vontade, né? Para testar, para ver quais são as funções de atividades que são mais interessantes, que se aplicam às atividades que vocês desejam colocar. Então, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição, caso você tenha qualquer dúvida, qualquer dificuldade, tá bom? Para dar esse apoio e a gente customizar de acordo com a atividade que você deseja, o formato de questões que tiver dentro dos critérios que você deseja utilizar com os alunos, tá bom? Então aqui, vamos utilizar múltipla escolha, que é o padrão, geralmente o padrão utilizado para questionário. Múltipla escolha, então, o nome da questão, aí fica a critério do professor colocar um sentido de organização por questões, ou fica a critério também colocar de forma livre o enunciado ou qualquer outra informação de ordem que fique mais agradável para o professor, tá bom? Geralmente aqui eu coloco questão 01 por causa do fluxo que a gente utiliza. A não ser que você, por exemplo, coloque que esse questionário ele vai ser com questões aleatórias misturadas, né? Então aí fica a critério do professor escolher, porque, por exemplo, se eu colocar aqui como questão 01, né? Quando ele embaralhar essas questões, pode ser que essa questão 01 apareça lá na quinta opção, por exemplo. A questão 01 seja a questão 5, a questão 02 seja a questão 3. Então ele pode misturar essas questões e acabar confundindo o aluno. Então aí fica a critério do professor utilizar esse nome da questão de acordo com o critério que estiver sendo utilizado, como por exemplo a mistura das questões, tá bom? Então aqui eu vou colocar a questão 01, né? Padrão que a gente utiliza. E aqui no texto da questão é onde a gente vai colocar um enunciado. Então aqui vai ser o enunciado para o aluno, onde ele vai ter, né, a informação da alternativa em si. Então digamos, por exemplo, né, que eu queira fazer uma pergunta simples aqui. Então eu coloquei aqui uma pergunta genérica, né? Então eu posso escolher um feedback geral, por exemplo, um feedback que ele vai receber para toda a questão, tá bom? Posso informar para ele aqui um dado, né, que eu queira. Eu posso escolher também se são múltiplas respostas ou se é uma resposta só, ou seja, dentro das alternativas ele pode escolher uma resposta só ou mais de uma. Então aqui geralmente é para aquela que múltiplas respostas, a gente pode escolher, por exemplo, para aquelas questões onde a gente trabalha 1 e 2, A e B, C e D, né? Então que a gente precisa de mais uma resposta além daquela que está disponível. Então a gente pode colocar apenas uma resposta, se a gente quiser só a resposta comum mesmo, né? Se a letra A somente, a letra B somente, então aí a gente coloca apenas uma resposta. Mas se a gente quiser colocar, por exemplo, 1 e 2, 2 e 3, né? Letra A e B, B e C, então a gente pode colocar múltiplas respostas, porque o aluno vai poder escolher mais de uma das alternativas que vai estar disponível, tá bom? Então eu posso numerar as escolhas, né? Como eu havia explicado, né? 1 e 2, tá vendo? 1, 2 e 3, A, B e C, ou deixar sem numeração, né? Aí fica a critério do professor utilizar
né, no formato em que achar mais interessante. Vou colocar aqui a sequência em letra maiúscula, tá bom? Vou deixar disponível aqui a sequência de numeração. E aqui nas respostas, cada uma dessas escolhas, ela é a alternativa correspondente, tá bom? Então aqui, ó, na escolha 1, eu tenho a letra A, por exemplo. Na escolha 2, a letra B. Na escolha 3, a letra C. E assim sucessivamente. Então, até a última escolha, eu tenho, né, as letras correspondentes à sequência de escolhas que vão estar disponíveis. Então, aqui na escolha A, por exemplo, eu vou colocar então, transporte marítimo. Terrestre. Então, vou escolher aqui, né? Então, como é que eu seto para o aluno qual é a resposta correta, né? Se que ele acertou de fato a questão. Então, eu vou vir aqui ó, em nota e vou informar qual é a porcentagem de acerto dessa resposta. Então, eu venho aqui, ó, 100%. Então, essa é a resposta correta. Se eu quiser dar mais de uma resposta, eu vou dividir a porcentagem, lembrando, até os 100%, né? Ou seja, por exemplo, digamos que eu quero duas respostas certas. Então, eu coloco aqui 50, 50 em cada uma delas para fechar o 100% da alternativa, tá bom? Da questão. Então, no caso aqui, eu só vou escolher uma resposta, né? Vai ser uma resposta que vai estar disponível. Então, 100% seria um transporte marítimo. Então, é interessante, né, porque aí a gente pode setar, né, mais de uma alternativa dependendo da porcentagem que ficar configurado. No caso do feedback, esse feedback aqui é específico para cada alternativa. Digamos, por exemplo, que se ele escolher cada uma dessas alternativas, você pode dizer para ele por que ele errou, por que ele acertou, né? Então, assim que ele responder, já aparece para ele o feedback, né? Dependendo da forma como você escolheu também lá aquela função, né? De comportamento da questão. Então, aí ele vai receber, por exemplo, um feedback, dependendo de como você configurar, imediato, por exemplo. Então, assim que ele clicar, ele já recebe o feedback de por que ele acertou ou por que ele errou. Então, fica a critério do professor configurar da forma que achar mais interessante essas funções de feedback, né? Então, aí ele vai ter o tipo de feedback específico. Já o feedback combinado, ele é o feedback padrão do sistema. Então, se cada resposta que ele acertar, ele já vai ter esse feedback específico para ele no final, né? E esse aqui para cada resposta parcialmente correta, ou seja, se ele acertou mais ou menos, né? Ou seja, digamos que você colocou 50% para uma, 50% para outra. Então ele acertou uma parte, mas você quer levar em consideração esse 50% que ele acertou. Então você pode dizer que ele respondeu parcialmente aquela questão de forma correta. Tá bom? Então, para cada resposta incorreta, aí fica a critério do professor. Geralmente, por padrão, ele coloca a sua resposta está incorreta. Né? Você pode mudar aqui, tá bom? Sua resposta está errada, você errou por isso, isso e isso. Então, o professor ele tem essa liberdade de estar escolhendo qual é o formato do feedback que o aluno ele vai receber automaticamente, tá bom? Então, eu finalizei as configurações básicas que eu preciso para essa alternativa. Então, eu vou vir aqui, ó, vou salvar mudanças. Prontinho. Então, mudança é salva, você já percebe que a minha alternativa já está aqui. Ó. Então, como eu já tinha colocado questão 01, então elas ficaram repetidas. Né? Então, se acontecer isso, como é que eu faço? Se a minha questão aqui, minha alternativa, ela está com algum erro no enunciado, eu quero modificar alguma informação que eu já tinha configurado antes, como é que eu faço? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa roldanazinha, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui em editar questão. E aí, eu vou colocar aqui, ó, questão 02. Prontinho. E aí vou salvar. Aqui. Já modifiquei, terminei as modificações. Você pode salvar as alterações e continuar editando, caso você queira salvar e continuar, né, configurando essa função, essa questão aqui, tá bom? Então, aqui eu geralmente já terminei minha configuração, não preciso fazer mais nada, já salvei, eu já voltei para a área onde eu posso adicionar as minhas questões, certo?